Olá, guerreiros e guerreiras do canal Capitão do Povo. Quero começar esse vídeo saudando cada inscrito que tá firme e forte com a gente nessa caminhada de trazer a verdade à tona. Você que tá chegando agora, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele like, porque aqui ninguém passa pano. Aqui a gente comenta o que a grande mídia não tem coragem de mostrar. E olha, o assunto de hoje promete esquentar, porque o cenário político do Brasil tá pegando fogo e cada detalhe dessa história pode mudar os rumos do nosso futuro. Então fica até o final, porque eu garanto que você vai sair desse vídeo com muito mais clareza sobre o que tá acontecendo nos bastidores do poder. E é nesse clima tenso que surge uma pergunta inevitável. O que será do Brasil sem a presença de Jair Messias Bolsonaro nas eleições de 2026? O nosso capitão segue impedido de disputar. Enquanto isso, o sistema parece trabalhar noite e dia para manter o povo controlado. Mas será que esse plano vai dar certo? É nesse vácuo de liderança que aparece Michele Bolsonaro, trazendo um discurso forte, polêmico e para muitos a fagulha de esperança que mantém acesa a chama deixada por Bolsonaro. Ela não poupou palavras ao falar de Lula e do Partido dos Trabalhadores, chamando o presidente de pinguço e dizendo que insistir em votar no PT é burrice política. Pesado, sim. Mas é justamente esse tipo de fala que tem feito o nome de Michelle coar entre aqueles que não aceitam ver o país afundar. Agora, eu te pergunto, será que Michele Bolsonaro pode ser um novo rosto dessa resistência? Será que ela tem a força necessária para enfrentar a máquina que se levantou contra o capitão? Michele Bolsonaro não perdeu tempo e foi direto ao ponto em seu discurso, apontando as contradições da esquerda que domina o cenário político atual. Em tom irônico, ela lembrou que os socialistas brasileiros adoram posar de defensores do povo, mas na prática vivem cercados de luxo, viagens internacionais e artigos de grife. E foi aí que veio a comparação. Mujica, o ex-presidente uruguaio, que mesmo sendo socialista vivia em simplicidade, com casa simples, carro velho e vida modesta. Michele disparou. Quer ser socialista de iPhone? Quer viajar o mundo pregando moral enquanto vive bancado com dinheiro do contribuinte? Essa fala pegou em cheio, porque trouxe à tona algo que muitos brasileiros já percebem no dia a dia, a hipocrisia de um discurso que condena empresários e o agro, mas ao mesmo tempo usufrui do sistema capitalista como ninguém. E se você parar para pensar, faz sentido. Enquanto o brasileiro enfrenta inflação, aumento de tarifas e um governo que parece cada vez mais distante do povo, a elite política vive blindada. Michele escancarou esse abismo e deixou claro que a população já acordou para essas contradições. Vocês estão amedrontando o sistema, disse ela, num tom firme que soou quase como um aviso. E é exatamente esse tipo de declaração que alimenta a ideia de que Michele pode se tornar uma peça central nessa disputa política. Afinal, se o capitão não pode disputar, quem vai carregar essa bandeira? Mas a pergunta que não quer calar é: até que ponto o sistema vai permitir que essa chama continue acesa? O medo da reação popular é visível e cada palavra de Michele parece cutucar ainda mais essa ferida. E você que está acompanhando o Capitão do Povo já sabe, aqui a gente mostra os bastidores e conecta os pontos que a mídia esconde. Então já compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares, porque a discussão está só começando. Michele Bolsonaro, em sua fala inflamável, foi além da crítica à hipocrisia da esquerda e tocou em um ponto que tem preocupado cada vez mais os brasileiros: a tentativa de controlar as mídias e as redes sociais. Segundo ela, o sistema está morrendo de medo da força do povo, que finalmente abriu os olhos e não aceita mais ser enganado por narrativas prontas. E aqui, pessoal, não dá para negar. A internet se tornou o maior campo de batalha política do nosso tempo. É através dela que a voz do povo ecoa, que as mentiras são desmascaradas e que a resistência encontra força para se manter viva. Michele alertou que essa pressão para regular as redes não é nada mais do que uma estratégia para calar quem pensa diferente. Vocês estão amedrontando o sistema, repetiu ela, deixando claro que o inimigo real não é apenas o Partido dos Trabalhadores, mas todo um mecanismo que teme a força da mobilização popular. E é nesse ponto que o nome de Michele ganha ainda mais relevância. Porque se Bolsonaro foi silenciado pelas decisões da justiça, alguém precisa manter viva a energia que move milhões de brasileiros. Ela surge, portanto, como essa chama que desafia o sistema e que mostra que a luta não acabou.
A cada fala dela fica evidente que não é apenas sobre política, mas sobre patriotismo, sobre defender a família, os valores e a soberania do nosso Brasil. O tom dela, direto e sem papas na língua, lembra muito o estilo do próprio capitão, e isso conecta de imediato com a base que continua fiel, mesmo diante das perseguições. E aí eu te pergunto, será que estamos diante da construção de uma nova liderança da direita no Brasil? Será Michelle a voz que vai romper o bloqueio e devolver ao povo a confiança em um futuro diferente? Se você acredita que esse debate precisa chegar a mais brasileiros, não perde tempo. Deixa o like agora, comenta sua opinião e espalhe esse vídeo, porque aqui no Capitão do Povo a verdade sempre vem à tona. E como se não bastasse, Michelle também fez questão de relembrar as perseguições e injustiças que ela e sua família enfrentaram nos últimos anos. Citou, por exemplo, as acusações infundadas envolvendo o assassinato de Marielle Franco, que durante muito tempo foram usadas como arma para manchar a imagem de Jair Bolsonaro e de toda a sua família. Era tudo Marielle, 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 disse ela, lembrando que, quando a verdade veio à tona, o silêncio tomou conta daqueles que antes gritavam difamações. Essa lembrança mexe com a memória do povo que sabe bem como a narrativa da esquerda é construída para destruir reputações. Foi firme ao dizer que esse modo operante não vai mais enganar ninguém, porque o Brasil já entendeu o jogo e está pronto para resistir. Ela também trouxe à tona escândalos recentes envolvendo o INSS e outras áreas do governo, ressaltando que tentam até jogar culpa em Bolsonaro por problemas que, na verdade, ele combateu com decretos de fiscalização e combate à fraude. Para ela, o atual governo é sustentado pela corrupção e por uma máquina de propaganda caríssima que manipula manchetes e compra apoios. E, quando criticou a postura de Lula, Michelle não economizou palavras. Chamou o presidente de mentiroso, cachaceiro, pinguço e irresponsável, afirmando que ele é um homem que corta benefícios, que tira comida do prato do trabalhador e que vive de falácias para enganar a população. E deixou claro, meus amados, não tem problema você ter votado uma vez no PT, mas votar 2, 3 já é burrice. Você precisa se libertar dessa burrice política. É esse tom direto, popular e sem medo de confronto que tem feito Michelle Bolsonaro ganhar força como voz da resistência. E é nesse espírito que a gente encerra o vídeo de hoje aqui no canal Capitão do Povo. O Brasil vive um momento decisivo e cabe a cada um de nós escolher se vamos aceitar as falácias ou lutar pelo futuro da nação. Então, se você acredita nessa causa, se inscreve agora no canal, deixa o like, comenta a sua opinião e compartilha esse vídeo, porque aqui no Capitão do Povo a voz do patriota nunca será silenciada. Até o próximo vídeo.